vou gravar um vídeo aqui sobre a matéria. Eu vou resumir, tá? Vou começar pela Constituição Federal, artigo 7º, sobre o gozo de férias. Elas são anuais, remuneradas, com pelo menos 1/3 a mais do salário normal. Licença a gestante, sem prejuízo do emprego e do salário, com duração de 120 dias. Licença paternidade, nos termos fixados em lei, que é 20 dias. Assistência gratuita aos filhos e dependentes desde o nascimento até 5 anos de idade de creches e pré-escolas. Vamos lá. A soberania popular é exercida pelo sufrágio universal, pelo voto direto, secreto, com valor igual para todos, nos termos da lei, mediante. O militar, ele é alistável. Ele é elegível, quer dizer. O militar é elegível. Atendida às seguintes condições. Se contar com menos de 10 anos, deverá afastar-se da atividade. O militar que for eleito, né, com menos de 10 anos, ou se eleger, né, o militar que se eleger com menos de 10 anos, ele deverá se afastar da atividade militar. Se ele tiver mais de 10 anos, já tiver estabilidade, ele será agregado. Se ele for eleito, ele vai para a inatividade. Reserva proporcional. Ele vai para a inatividade, é isso que tem que gravar. A administração pública, direta e indireta, de qualquer poderes da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, obedecerá os princípios. Então, a administração direta e indireta de qualquer poder da União, a administração direta e indireta, ela tem alguns princípios, que é o LIMP: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. É o LIMP: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Eu tô repetindo porque é para eu gravar também. Senão de nada vai valer nosso resumo, né? Nada vai valer meu estudo. Os cargos em emprego com função pública são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim também como os estrangeiros, na forma da lei. A remuneração dos servidores públicos e o subsídio. A remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o artigo 4 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privada em caso de assegurada revisão anual. Isso aqui não é importante, não. Vamos pular para o que é mais importante. O subsídio dos ocupantes de cargos e funções públicas, eles não poderão exceder o subsídio mensal do governador. Isso é importante. Cadê meu resumo, hein? Vamos continuar por aqui. Eu tenho um resuminho aqui. Depois eu olho. Artigo 37 da Constituição Federal. É vedada a vinculação ou equiparação de qualquer espécie remuneratória para efeito de remuneração pessoal do serviço público.
É vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público. Tá, essa parte eu não entendi muito não. Mas é só ler. É vedada a vinculação ou equiparação de qualquer espécie remuneratória para efeito. Tá dizendo, acho que é vedada a vinculação de qualquer espécie remuneratória para efeito de remuneração de pessoal do serviço público. Tá, pula para a próxima. Os acréscimos Os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não serão computados nem acumulados para fins de concessão de acréscimos uterinos. Os acréscimos pecuniários. Tá falando sobre, eu acho que os acréscimos pecuniários percebidos pelos. Quando tem alguma remuneração a mais, talvez um trabalho extra, talvez. Os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não serão computados nem acumulados para fins de concessão de acréscimos ulteriores. Eu li uterinos, né? Tanto faz. Ulteriores. Continuando. Quem quiser assistir, assiste aí e vai corrigindo tudo que eu estiver falando de errado. O subsídio e os vencimentos dos ocupantes de cargo em emprego público são irredutíveis. O subsídio e os vencimentos dos ocupantes de cargo em emprego público são irredutíveis. É vedada a acumulação remunerada de cargo público, exceto se houver compatibilidade de horários, observado em qualquer desses dispostos no inciso 11. Artigo 37. Militar somente poderá acumular. Na verdade, é vedada a acumulação de cargo público. É vedada a acumulação remunerada de cargo público. Somente se for a de 2 cargos de professor, 1 de professor e 1 técnico científico, 1 de professor com outro de técnico científico, 2 cargos ou emprego privativo de profissional da saúde, com profissões regulamentadas. Então, só pode acumular somente cargo público remunerado que pode ser acumulado 2 de professor, cargo de professor com 1 técnico científico, com um técnico ou científico, 2 cargos privativos de profissional de saúde com profissões regulamentadas. Então, é isso. Os membros das polícias militares e corpos de bombeiros são instituições organizadas com base na hierarquia e disciplina. Os militares dos estados, do Distrito Federal e dos territórios. Então, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros tem a base da sua instituição, da sua organização. As instituições são organizadas com base na hierarquia e disciplina. Policial, militar e bombeiro militar.
As patentes dos oficiais são conferidas pelos governadores. As patentes dos oficiais são conferidas pelos governadores. Aplica-se aos militares dos estados, do Distrito Federal e dos territórios o inciso do artigo 37, o inciso 16, que é a acumulação de cargos de professor técnico ou científico, de 2 cargos da saúde, somente se houver a prevalência da atividade militar. Aplica-se aos militares dos estados, do Distrito Federal e dos territórios o disposto do inciso 16, que fala sobre acumulação de cargo com prevalência da atividade militar. Artigo 142. As Forças Armadas, a Marinha, o Exército são instituições permanentes e regulares, organizada com base na hierarquia e disciplina, sob a autoridade suprema do presidente e destinam à defesa da pátria, garantia dos poderes constitucionais, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem. Não caberá habeas corpus em relação às punições disciplinares militares. Não caberá habeas corpus em relação às punições disciplinares militar. Artigo 142. O militar da ativa, de acordo com a lei, tomar posse de cargo em função pública temporária. O militar da ativa que, de acordo com a lei, tomar posse de cargo, emprego ou função pública civil temporária, não eletiva, ainda que da administração indireta, ressalvada o artigo 37, que é daquela do professor da saúde. No caso do Exército, a linha C, que somente poderá acumular, o Exército só poderá acumular a linha C, ficará agregado no respectivo quadro. E somente poderá, enquanto permanecer nessa situação, ser promovido por antiguidade, contando-lhe-se o tempo de serviço apenas para aquela promoção e transferência para a reserva depois de 2 anos de afastamento, contínuo ou não, transferido para a reserva nos termos da lei. Quando a gente fala do artigo 142, militar da ativa, linha C, a gente fala sobre os militares das Forças Armadas. Linha C, eles só podem acumular cargos de saúde. Militar estadual, eles podem acumular outros cargos. A acumulação de cargos públicos diz. Já esse linha C aqui é quando fala só sobre militar da ativa. Militar da ativa inclui a gente, só que a gente, quando a gente vai ver lá, pensa. Aqui ele fala, na Constituição, ele fala que a gente só pode acumular esses cargos mesmo. Militar ativo, ele se refere a nós também, aos militares do Espírito Santo. Só que na Constituição do Espírito Santo fala outra coisa. Fala que a gente pode sim acumular outros cargos. Outra parte importante. Ao militar são proibidas a sindicalização e greve. Ao militar são proibidas a sindicalização e a greve. Ao militar, enquanto serviço ativo, não pode estar afiliado a partido político. Não pode. A segurança pública é dever do Estado, direito e responsabilidade de todas, e é exercida para a preservação da ordem pública e a incolumidade
incolumidade das pessoas e do patrimônio, através da PF, PRF, PFF, Polícia Civil, PM Bombeiro e Polícia Penal. São 6. Cabe às polícias militares. As polícias militares cabem à polícia ostensiva e a preservação da ordem pública. As polícias militares e os corpos de bombeiros militares são forças auxiliares e reserva do Exército e subordinam-se, juntamente com as polícias civil e polícia penal, aos governadores do Estado. Isso aqui é na Constituição que diz isso. Na Constituição. Tô falando a parte mais importante, agora a gente vai para a parte para a Constituição Estadual. Vamos para as partes mais importantes, aonde diz que a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiro é organizada com base na hierarquia e disciplina, e eles são chamados de militares do Estado. São os militares do Estado, bombeiro e polícia militar. As patentes dos oficiais são conferidas pelo governador. As patentes dos oficiais são conferidas pelo governador do Estado. Então, eu já repeti isso e vou repetir de novo. As patentes dos oficiais são conferidas pelo governador do Estado. O militar em atividade que aceita cargo ou emprego público, civil permanente, será transferido para a reserva não remunerada. O militar em atividade que aceitar cargo ou emprego público, civil permanente, será transferido para a reserva não remunerada. O militar da ativa que aceitar cargo, emprego ou função pública temporária não eletiva ficará agregado. Poderá ser promovido por antiguidade, contando-lhe o tempo de serviço apenas para promoção e transferência para a reserva. Promoção e transferência para a reserva, sendo depois de 2 anos de afastamento, contínuos ou não, transferidos para a inatividade. Ao militar são proibidas a sindicalização e a greve. De novo isso. O militar em serviço ativo não poderá ser filiado a partido político nem em atividade política partidária, nem exercitar atividade político-partidária. Respeitada a legislação, a lei disporá sobre os limites de idade, a estabilidade e outras condições de transferência do militar para a inatividade. O exercício das funções de militar e de bombeiro é privativo do servidor público militar de carreira, recrutado exclusivamente por concurso público de provas e títulos, submetido a curso de formação específica. O exercício das funções de militar e de bombeiro é privativo do servidor público militar de carreira, recrutado exclusivamente por concurso público de provas e títulos. Artigo 126. São órgãos da administração pública encarregados pela segurança pública. No Espírito Santo, tá? Polícia Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiro, Polícia Penal e Polícia Científica, já que são 5.
Polícia Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Polícia Penal e Polícia Científica. Os órgãos elencados no inciso primeiro, segundo, terceiro e quinto, que são Polícia Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiro e Polícia Científica, exceto a Polícia Militar, exceto a Polícia Penal, elas são subordinadas ao governador do estado e à Secretaria dos Estados de Segurança Pública. E a Secretaria de Estado de Segurança Pública. Aqui na Constituição Estadual diz que a Polícia Militar ela é subordinada ao governador e à Secretaria do Estado de Segurança Pública. A Polícia Militar, exceto a Polícia Penal, exceto a Polícia Penal. A Polícia Penal ela é subordinada a Sejus, tá? Sejus, Secretaria do Sistema Prisional lá, que eu não lembro mais como é que fala. Justiça, Sejus. Da Polícia Prisional. A Polícia Militar ela é subordinada ao governador do estado e à Secretaria dos Estados de Segurança Pública. A Polícia Civil, a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiro e a Polícia Científica. Governador e Secretaria do Estado de Segurança Pública. Na Constituição Estadual. Um resumo que eu fiz é que... Vamos lá. Na Constituição diz que a Polícia Militar ela é subordinada ao governador do estado. Na Constituição Estadual, na Constituição Federal, governador do estado. Na Constituição Estadual, a Polícia Militar ela é subordinada ao governador do estado e à Secretaria do Estado de Segurança Pública. Já no Estatuto do Militar, a Polícia Militar ela é subordinada operacionalmente ao secretário do Estado do Espírito Santo de Segurança Pública. Na verdade, é ao secretário de Segurança Pública. Eu só não lembro como é que está escrito exatamente. Mas ela é subordinada operacionalmente ao secretário. É isso que tem que gravar. Na hora que eu chegar nessa parte, achei aqui, ó. Ao secretário de Estado da Segurança Pública. Vamos lá. Continuando. Artigo 130. A Polícia Militar compete com exclusividade à Polícia Ostensiva. A Polícia Ostensiva e a preservação da ordem pública. E lembrando que a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros são forças auxiliares e reserva do Exército, que são subordinadas ao governador do estado. A Constituição fala uma coisa, falou aqui que ela é subordinada ao governador e à Secretaria do Estado, e aqui já na outra parte, no artigo 1º do artigo 130, no inciso 1º, diz que, nos termos da lei, na Constituição Federal. Já está elencando aqui, ó, de novo, na Constituição Federal, diz que a Polícia Militar ela é subordinada ao governador do Estado. E é mesmo, já acabei de falar isso aqui. Vamos pular para agora artigo 130, inciso 3. A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros são instituições regulares e permanentes. São regulares e permanentes, organizadas com base na hierarquia e disciplina. Isso a gente está cansado de saber. O governador-geral da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiro... o governador-geral não, o comando-geral... O Comando-Geral da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros serão nomeados pelo governador do estado, dentre os oficiais superiores à ativa do último posto de seus respectivos quadros. Então, o comandante-geral, ele é nomeado
nomeado pelo governador do estado do Espírito Santo. Do estado. O comando-geral da Polícia Militar do Corpo de Bombeiros serão nomeados pelo governador do estado dentre os oficiais superiores da ativa do último posto de seus respectivos quadros. Agora a gente vai começar aqui no estatuto dos militares, o estatuto que é o mais chatinho.